O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, querida comunidade aqui presente e aos que rezam conosco pelos meios de comunicação, aqui da Paróquia São Roque, também pela Rádio São Roque, aqui de Faxinal do Soturno. É sempre uma grande alegria, uma grande graça podermos nos encontrarmos presencialmente ou virtualmente a fim de elevarmos o nosso coração a Deus. Domingo passado, Jesus se apresentava como o bom pastor. Eu sou. Na verdade, se vocês olharem no Antigo Testamento, quando as pessoas começam a se perguntar quem é Deus, Deus simplesmente vai responder assim: eu sou. E agora, Jesus sendo Deus, ele vai colocar um adjetivo. Primeiro, domingo passado, eu sou o bom pastor. Depois ele vai dizer em outros momentos: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o caminho. E hoje ele se apresenta como a videira. Eu sou a videira, a verdadeira videira. Importante nós lembrarmos que Jesus se apresenta como a videira porque ele diz que nós somos ramos. Se no domingo passado ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Se ele é a videira, nós somos os ramos. E ele diz: olha, o ramo que não permanece conectado à videira não produz frutos. E aqui também esta passagem da videira, ela se reporta ao povo de Israel. O povo de Israel, este povo, quando se desligava de Deus, se tornava um povo estéril, ou seja, não produzia frutos. Por isso que Jesus vai dizer que ele é a videira, e nós, se nós queremos permanecer, se nós queremos produzir frutos, precisamos permanecer em comunhão com ele, conectados nele. Bem, vamos ao início da segunda leitura de hoje, né, da primeira carta de São João. Ele diz assim, ó: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca para fora, amemos de coração e de verdade. E aqui, essa conexão, essa comunhão, e eu acredito que aqui está o ponto central da nossa liturgia de hoje. Nós só podemos permanecer em comunhão, conectados à videira, pelo amor, através do amor, não tem outro jeito. Se nós fomos criados por amor e para amar, então significa que nós só podemos produzir frutos se nós também colocarmos em prática este grande mandamento de Deus, que é o mandamento do amor. E a pergunta que temos que nos fazer é se realmente nós amamos de verdade.
Muitas vezes a gente lembra de dizer que ama a mãe, que ama o pai, ou depois que eles já partiram daqui, ou no dia que celebramos o dia da mãe ou o dia do pai, né? Dia das mães ou dia dos pais. E nos demais dias a gente é rebelde, a gente não tem paciência, a gente responde grosseiramente. Então, nós não demonstramos com obras que amamos de verdade. É um amor praticamente só de boca para fora. O amor, ele tem que estar sempre presente, não somente numa data específica. Bem, ele continua dizendo aqui que a segunda leitura, né, de São João, continua dizendo que se nós guardamos os mandamentos de Deus e os praticamos, então nós podemos também pedir a Deus o que é que nós desejarmos, e Ele vai nos conceder. É claro que nunca Deus vai nos conceder o mal, porque Deus é essencialmente bom. Portanto, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos conceder. Tudo aquilo que nós pedirmos a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui a passagem da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo se apresenta aos discípulos de Jesus, no desejo de se tornar também um discípulo com eles, somando com eles. Vejam só, Paulo, que era um perseguidor ferrenho dos cristãos, extremamente cruel, não poupava os cristãos, os colocava na prisão sem piedade, e de repente ele vai se apresentar aos discípulos dizendo: olha, eu quero me tornar um de vocês, eu quero ser igual a vocês, eu quero me somar a vocês. E eles vão duvidar, né? Ficam com medo. Esse cara aí é um grande perseguidor, até poucos dias era um grande perseguidor nosso, agora quer ser um de nós. Voltar para o exército, não podia também, porque eles já não queriam mais saber dele, porque ele disse que ele tinha se convertido, tinha se tornado um cristão. E aí Paulo estava aí nesse meio, nesse fogo cruzado aí. E Barnabé, que é um membro da comunidade dos discípulos de Jesus, vai dar uma mãozinha a ele e vai dizer aos companheiros: olha, ele está realmente mudado, ele mudou de vida, vamos dar uma chance a ele, vamos dar uma oportunidade, vamos acolhê-lo. E então assim fizeram. E Paulo se tornou um dos maiores missionários de toda a história da Igreja Católica. Vejam só a importância da acolhida. Aqui nós temos a importância da acolhida. Nos dias de hoje, também nós temos que ser acolhedores. A nossa igreja ainda tem muito a amadurecer e a crescer nesse sentido. Nós ainda não sabemos acolher da melhor maneira possível as pessoas que se assomam a nós, que querem somar conosco. Então nós temos que aprender a acolher. Quando a gente vai a uma casa e a gente não é bem acolhido, a gente volta lá ou não? Raramente vai voltar. Raramente. E da mesma forma, numa comunidade. Quando a gente chega numa comunidade e a gente não é bem acolhido, a gente vai permanecer distante dela. Então a importância de nós também termos a sensibilidade e sabermos acolher os nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes nós nos fechamos. Eu faço parte de um grupo, de uma pastoral, de um movimento, de um serviço dentro da igreja, e aqui é eu e mais eu.
Não, gente. Tem que sempre deixar a porta aberta. Isso significa ser igreja. Porta aberta para acolher novas pessoas. É assim que a igreja vai se tornando cada vez mais humana. É assim que a igreja vai crescendo. Ela precisa ser dinâmica. É importante que vocês saibam que a igreja tem os seus conselhos. E aqui, para trazer um exemplo, o conselho ele fica por um período e depois ele tem que sair. Ele tem que deixar espaço para um novo conselho. E assim a igreja vai caminhando. Né? Assim a igreja vai caminhando. Então é importante que a gente vá fazendo a experiência. Lugar tem para todo mundo, né? A igreja tem lugar para todo mundo. Bom, Paulo produz tanto fruto. Por quê? Porque ele permaneceu conectado à videira. Foi por isso que ele produziu tantos frutos. Se ele tivesse permanecido desconectado, ele não teria produzido frutos, só destruição. E vejam só, essa mudança da vida de Paulo significa que o ser humano pode mudar. Nós temos que acreditar que o ser humano pode mudar de vida, com a graça de Deus e com a sua própria força de vontade. A pessoa pode mudar, basta ela querer e pedir o auxílio de Deus e também dos irmãos, a força dos irmãos. É possível, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Paulo, então, é uma grande prova disso. Bem, gente, aparece um verbo na liturgia deste final de semana. Aparece o verbo permanecer 11 vezes. 8 vezes só no Evangelho. 3 vezes na segunda leitura. Jesus insiste conosco para que permaneçamos em comunhão com Ele, em sintonia com Ele. Porque Ele sabe que o ramo, quando se desprende do tronco, que é a videira, que é o Cristo, que é a vida, o que vai acontecer com o ramo? Ele vai murchando, vai secando e vai morrer. Não é isso? Vocês que mexem com uva, né? Vocês que mexem com a parreira, né? Você tem que podar todos os anos para que ela produza mais. Não é verdade? E tem um tempo certo para podar, não é qualquer tempo, né? Tem um tempo certo para fazer a poda. Na nossa vida é também assim. O Evangelho diz, olha, aquele ramo que produz fruto, ele também sofre algumas podas para que ele produza ainda mais. Para que produza ainda mais. Gente, a poda é sempre dolorida. A poda sempre dói. É preciso acontecer a cura, a cicatrização. É sempre dolorida, né? É como você fazer uma cirurgia. Como você fazer uma cirurgia. Você vai retirar alguma coisa, né? Quando faz uma cirurgia, para que a tua vida se torne melhor. Da mesma maneira, na nossa vida, Deus vai realizando podas, para que nós possamos crescer cada vez mais, para que possamos amadurecer cada vez mais, para que possamos nos tornar cada vez mais humanos. Quanto mais humano nos tornamos, mais perto de Deus nos colocamos. Porque reconhecemos que somos pequenos e que necessitamos da graça de Deus para viver. Então vejam, amados irmãos e irmãs, é importante também nós reconhecermos aquilo que Jesus diz no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele.
E aqui está a confirmação de tudo aquilo que nós fazemos, de todo o bem que nós praticamos, não é mérito nosso, é mérito de Deus. É Ele que age por meio de nós. É Ele que age por meio de nós. É Ele que vai realizando as suas obras nesse mundo através de nós, através do nosso sim. E assim também nós vamos nos colocando cada vez mais próximos dele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante também nós estarmos dispostos a nos colocar perto de Deus, que Ele também possa ir nos podando conforme a vontade dEle, para que nós possamos ir produzindo frutos. Assim como Paulo, de repente, nós também fomos pessoas cruéis em algum momento da nossa vida. Mas, a partir do instante que nós tomamos uma decisão de seguir o Cristo mais de perto, a nossa vida mudou. A nossa vida mudou. Com certeza, se eu era uma pessoa distante de Deus, distante da igreja, distante da comunidade, e eu passei a fazer parte de uma comunidade, certamente eu posso testemunhar e dizer, olha, a minha vida mudou radicalmente a partir do momento que eu decidi seguir a Cristo mais de perto. Que o Cristo ressuscitado, que é a luz do mundo, que Ele possa iluminar os nossos caminhos, que Ele possa também iluminar a nossa vida, que Ele possa nos conceder sabedoria, que nós possamos abraçar com todas as forças a missão que nós assumimos com Ele, de sermos Suas testemunhas. Onde é que nos encontrarmos? No dia a dia de nossa vida, vamos ser testemunhas de Cristo. Vamos procurar ficar em comunhão com Ele no amor, para que nós possamos amar e assim fazer com que o nosso mundo, esse mundo, também se torne um mundo melhor. Um mundo que se aproxime ainda mais da videira que é o Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.